gigantes. Era os filhos de Deus, anjos caídos, viram as filhas dos homens, que eram formosas, né, que eram mais bonitinhas, e tomaram para si esposas a quem eles escolheram. Está em Gênesis capítulo 6. Então, o que aconteceu? Essas entidades diabólicas, elas se materializaram, tiveram relações sexuais com as mulheres, né, e essas mulheres tiveram filhos. Né, e esses filhos foram gigantes, né, porque essas entidades são grandes também. Então, a Bíblia fala muito dos gigantes. Sabe? E aí, estaria isso em conformidade com as Escrituras Sagradas? Qual deve ser a nossa única regra de fé e prática? A Bíblia ou filosofias humanas, pagãs ou qualquer outra coisa que contradiz as Escrituras? Porque em Gênesis capítulo 6 fala da união em casamento dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Mas em Mateus capítulo 22, verso 30, Jesus diz claramente que os anjos não se casam, não dão-se em casamento. Portanto, os filhos de Deus, em Gênesis capítulo 6, não eram anjos, e nem muito menos os nefilins, os gigantes, eram seres híbridos, nascidos de anjos com mulheres. O termo ou a expressão filhos de Deus no Antigo Testamento é usada sim para anjos, mas também para seres humanos. E o contexto na qual elas estão inseridas é que vai definir a que tipo de ser está se referindo, se a anjos ou a homens. Por isso, os filhos de Deus, em Gênesis capítulo 6, não faz referência a anjos, simplesmente porque o contexto em questão trata da corrupção humana e não da corrupção angelical. E um detalhe muito importante no texto, que muitos não percebem, é que os nefilins, os gigantes, já existiam antes da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Gênesis capítulo 6, verso 4 diz: Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, os nefilins, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Isso significa claramente que os nefilins, os gigantes, já existiam antes da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Ou seja, esses homens não eram híbridos, mas sim seres humanos, nascidos da multiplicação dos homens, como lemos no verso 1. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas e filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Sendo assim, os gigantes, os nefilins, não eram seres híbridos nascidos de mulheres com anjos, mas sim homens nascidos de homens e mulheres. Agora, se os filhos de Deus não eram anjos e os nefilins, os gigantes, não eram propriamente filhos de anjos e mulheres, quem eram os nefilins e também os filhos de Deus em Gênesis 6? Os filhos de Deus aqui em Gênesis capítulo 6 eram homens piedosos da linhagem de Sete. Em Gênesis capítulo 5 apresenta a genealogia de Adão. E o curioso é que nessa genealogia não é mencionado Abel, porque foi assassinado, e nem Caim, que foi quem assassinou Abel e depois disso saiu da presença do Senhor. No capítulo 4, vemos um contraste entre a descendência de Caim, cometendo até mesmo outros homicídios, portanto uma geração cruel e perversa, com o nascimento de Sete, quando Eva diz que Deus lhe deu outro descendente em lugar de Abel, que Caim havia matado. E o que é interessante também é que no capítulo 5, a genealogia de Adão dá sequência com Sete, que gerou a Enos, e a partir daí começou-se a invocar o nome do Senhor. E em Lucas 3, 23 a 38, mostra a árvore genealógica de Cristo até Adão, o Filho de Deus. Ou seja, do Filho de Deus, o primeiro Adão, até o Filho de Deus, o segundo Adão, Jesus Cristo. E é por isso que nem todas as pessoas são consideradas filhos e filhas de Deus, mas sim criaturas. Pois o Filho de Deus, o segundo Adão, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome.
Portanto, a reprovação de Deus em Gênesis 6 se deu por conta da união dos filhos de Deus, homens piedosos da linhagem de Sete, com as filhas dos homens, mulheres pagãs da linhagem de Caim. E aqui podemos aprender uma lição muito importante. A pior depravação, corrupção do gênero humano é quando os filhos de Deus, é quando a igreja de Deus se une com o mundo, com as coisas do mundo, com os perversos, com os pagãos. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, não deixe de seguir e que Deus te abençoe.